Então vamos lá, galera. Teorema do valor médio. Só relembrar aqui, né? Então, F tem que satisfazer as seguintes hipóteses, né? Então, F é contínua no fechado AB. Ela vai ser derivável no aberto AB. E então, satisfeitas essas duas condições, existe C pertencente ao intervalo AB, tal que o F' de C vai ser o F de B menos o F de A sobre B menos A, certo? Vamos tentar interpretar graficamente esse resultado, certo? Então, você tem uma função contínua no fechado, você tem que ela é derivável no intervalo aberto referente a esse fechado, né? Então, vai ter alguém lá, tal que a derivada nesse ponto aqui vai ser justamente F de B menos F de A, B menos A. Bom, se a gente tem o gráfico de uma função, né? Sei lá, vamos imaginar isso aqui, ó. Então, você tem aqui A, F de A, B, F de B, certo? Gente, o que isso aqui representa? F de B menos F de A. Vamos ver. F de B menos F de A, vocês concordam que é esse pedacinho aqui? E eu estou dividindo por B menos A, que é esse pedacinho aqui, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso é o quê? O que é cateto oposto pelo cateto adjacente? É a tangente, certo? A tangente de qual ângulo? Desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo alfa aqui, certo? Bom, o que ele está fazendo? Então, lembra que a tangente de alfa, né, que é o que nos dá a inclinação dessa reta aqui, e o que ele está falando é que tem um ponto C, onde a derivada nesse ponto C é justamente esse coeficiente angular aqui, essa tangente. Mas lembra que a derivada não é justamente o coeficiente angular, é o m, certo? Derivada é isso. Então significa que tem um ponto C aqui, vamos botar aqui, então tem um ponto C, tal que, ou seja, essa reta aqui, passando pelo ponto C, né? Ele justamente vai ser paralelo a essa secante aqui, né? Que corta os pontos AF de A, BF de B, certo? Então, quando você liga o início do gráfico da função com o final do gráfico da função, FA, FB, você vai ter uma inclinação, certo? E caso ela seja contínua e derivável nesse intervalo, você vai ter que algum C aí vai ser justamente paralelo a essa secante, tá? Muitas vezes, esse cara, aliás, muitas vezes não, em algumas vezes, esse C não precisa ser único, certo? Então, sei lá, você imagina que você tem isso aqui, ó. Então, você tem aqui A, F de A, você tem B e F de B, certo? E aí você tem o coeficiente angular dessa reta aqui, certo? Se a gente puxa aqui, ó, né, seria desse ângulo alfa.
o que ele está falando, né? Vai existir pelo menos um. Pelo menos um você garante. Porque ela é contínua, ela é suave, então ela é derivável, né? Ela não tem uma quina assim, onde não exista derivada. Então, satisfeitas as condições aqui, o que acontece é que aqui a gente vai ter um C1 aqui, em que vai ocorrer isso aqui, e a gente vai ter um C2 aqui. Certo? Então ele garante que tem um, mas pode ter 50, tem 100, pode ser quanto quiser, mas pelo menos um vai ter. Beleza? Bom, isso aqui é só o restinho da aula passada, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Que é o seguinte. Suponha que f de 0 é igual a menos 3 e f' de x é menor ou igual a 5 para todo x. Quão grande f de 2 pode ser? Então, olha que coisa louca, né? O cálculo é uma coisa maravilhosa. Você tem o valor da função no ponto zero. E um cuidado que vocês têm em cálculo, gente, é quando vocês estão falando da f ou quando vocês estão falando da f'. A partir de agora as coisas vão se misturar bastante. Às vezes você está falando de f, às vezes você está falando de f', então tem que estar bem claro o que as coisas representam. Então você tem f aplicada no ponto zero é menos 3. E aí ele diz o seguinte, olha, mas a derivada de x, ela é menor ou igual que 5, então ela nunca vai dar uma inclinada muito grande aí, né? Relativamente falando. Por quê? Porque a tangente ela pode ser tão grande quanto você queira, né? O que ele está falando aqui é que ela não vai passar mais do 5. Daria até para ver, usando o arco tangente aí, quem que é o arco tangente de 5 aí, para a gente saber quem que é o ângulo. Mas não nos interessa agora. A parada é que a gente pode estimar, né? E muitas vezes a gente consegue achar esse tipo de desigualdade, né? F de x é maior ou igual a 0, f' de x é menor ou igual a 3, enfim. Bom, então como é que eu vou saber quão grande que f de 2 pode ser? Então vamos lá. Seja o intervalo 0 a 2. Tá? Se f' é diferenciável, então a f vai ser contínua. Lembra que se ela é diferenciável, ela é contínua. Contínua não implica diferenciável, mas a diferenciável é contínua. Então, portanto, f é contínua em 0, 2, porque ela é diferenciável para todo x. 2, f é derivável em 0, 2. Por quê? Porque, na verdade, ela é diferenciável para todo x. Certo? Portanto, eu posso aplicar o teorema do valor médio, né? Logo, pelo TVM, existe C pertencente ao intervalo 0, 2, tal que exatamente aquilo, né? Eu vou colocar de outro formato, só multiplicando B menos A em ambos os lados, tá? Mas basicamente o que a gente vai ter é f de 2 menos f de 0 é igual ao f' de C vezes 2 menos 0.
certo? Só apliquei aqui, onde B é igual a 2 e o A é igual a 0. Então vai ter um C que vai fazer isso acontecer. Bom, aí o que a gente vai fazer? Olha só, a f de 2 é o que eu quero estimar. Então, eu tenho f de 2 menos f de 0, só que f de 0 é menos 3. Então, menos com menos, mais 3. F' de C, por enquanto deixa isso aqui, vezes 2. Certo? Bom, então, olha só que coisa bacana eu tenho. Eu tenho que f de 2, ele vai ser igual a 2f' de C menos 3. Certo? Só que f' de C é menor ou igual a quantos? 5, porque na verdade é para todo x, em especial para o C. Tá? Então, isso aqui vai ser menor ou igual que 2 vezes 5 menos 3. Portanto, eu posso concluir que o f de 2 ele vai ser menor ou igual a 10 menos 3, 7. Ou seja, que se eu pegar o pior caso, né, mantendo que esse f' de C aí pode ser 5, no pior caso, o que a gente sabe é que o f de 2 vai valer no máximo 7. Tá? Então a gente pode usar o teorema do valor médio para estimar o valor de uma função, né, tendo valor num ponto, como que a derivada está variando, e eu quero saber no outro extremo. Já vocês copiarem, vou dar um pause aqui. Gente, então, proposição se f' de x é igual a 0 em AB, então f é constante em AB. Imagina o seguinte, ela está falando que a derivada ela é sempre 0, então ela não aumenta nem diminui. Se ela não aumenta nem diminui, significa o quê? Que a função está lisinha, está sempre paralela ao eixo x, a derivada, né? E a função... Isso, a derivada, o que ele está falando é que a inclinação aqui para todo ponto x nesse intervalo é sempre 0. Então significa que ela está sempre horizontal ali no AB, né? Horizontal junto com a função também. Exatamente. Bom, então vamos lá. Novamente, sejam x1 e x2 no intervalo AB. Opa. Tá? Pega dois caras aqui dentro. Então, vamos lá. F é contínua em x1 e x2. Por quê? Porque se f é derivável aqui, ela é contínua aqui nesse intervalo. E como x1 e x2 está dentro desse intervalo aqui, então ela vai ser contínua nele. 2, f é derivável em x1 e x2. Porque derivada em todo ponto, então ela... Então basicamente são as duas coisas que eu preciso para o TVM. Teorema do valor médio. Logo, novamente, pelo TVM, existe C pertencente ao intervalo x1 e x2, tal que, novamente vou escrever aquilo lá, que o f do x2 menos o f do x1 seja igual ao f' do C vezes x2 menos x1.
Tá o quê? Bom, só que f' de C, se C está aqui no meio desses caras, ele está falando que f' de X, né? Mas f' de X é igual a 0. Vai zerar, então f de x2 vai dar f de x1 é 0. Exatamente, x2. Logo, f de x2 menos f de x1 é igual a 0 vezes x2 menos x1. Ou seja, f de x2 é igual a f de x1. Tá? Aqui, sei lá, você tem que supor, né, um detalhezinho aqui que x2 é maior que x1, mas tanto faz, né? Você pegou os dois ali, sem perda de generalidade, você pode supor que um é maior que o outro. Mas enfim, peguei dois caras aqui dentro, certo? Olha como a matemática é legal, né? Pô, eu tenho infinitos caras aqui, mas pego dois aqui dentro, uso o TVM e mostro que f de x1 é igual a f de x2. Se eu peguei dois quaisquer ali dentro, significa o quê? Que a função é igual em todos, né? Assim, f é constante em AB. Certo? Bom, vocês copiam? Porque agora eu vou passar a lista de exercícios. Vai ter o corolário. Ah, é verdade. Já vamos fazer o corolário, então, que daí depois a gente já passa isso. Mas o corolário, ele segue basicamente direto. Ó, o corolário. O corolário é algo que segue direto da proposição do teorema, tá? Então ele basicamente vai dizer o seguinte: se f de x f', né? É igual a g' de x em AB, então basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: se duas funções têm as derivadas todas iguais no intervalo AB, né, então significa que elas são basicamente a mesma função, mas separadas por uma constante, tá? Você pode imaginar o seguinte, né, imagina que você tem uma função que é assim, então para o gráfico dela, né, obedecer isso, ou seja, a derivada em cada ponto é igual, pode ser a mesma função, claro, mas o que você pode ter feito aqui é a função estar deslocada para cima, né? Porque nota, em qualquer ponto aqui que você vai pegar, a derivada tem que ser igual, então todas as inclinações têm que ser igual e isso vai forçar que as duas funções são iguais, né, a menos de uma constante. Bom, e aí a gente vai usar... Aí você vai dizer o seguinte: professor, mas aqui a proposição diz que f' tem que ser 0. Bom, mas se f' de x é igual a g' de x, quem que é 0 aqui? A derivada de quem que é 0? Bom, Então, ó, tome f de x menos g de x. Certo? Então, só presta atenção um pouquinho aqui, gente, ó. Quem que é isso aqui, linha? Isso aqui, como é subtração, as duas são deriváveis lá e tal. Isso aqui é f' de x menos g' de x. Opa, mas ele disse que f' de x é igual a
g' de x. Então eu posso trocar g' de x por f' de x, portanto, quanto que vai dar isso aqui? 0. Então eu tenho uma função cuja derivada está dando 0, né? Para todo x pertencente a B. Bom, se eu tenho uma função que a derivada está sempre dando 0, significa que essa função é constante. Então, se isso aqui está dando 0 em todo AB, significa que essa função aqui é constante. Logo, essa função aqui é igual a uma constante. Existe C pertencente aos reais, tal que, em outras palavras, f de x é igual a g de x mais c. Certo? Bom, então o que a gente... Uma aplicação que a gente pode ter aqui é algumas identidades que a gente pode provar mais facilmente, vamos dizer, né? Ó, exemplo, mostre que arco tangente de x mais o arco cotangente de x é igual a 1 para todo x. Desculpa, π sobre 2. Não. π sobre 2. Tá pensando no... Bom, o que ele está colocando aqui é que essas funções aqui resultam sempre numa constante. Então, sempre quando você tiver, né, uma função, duas funções de x que estão dando uma constante, você pode aplicar aquele corolário ali, ó, né? Se f' de x é igual a g' de x, né? Ou essa aqui, se f' de x é igual a 0. Então, por que eu estou colocando isso? Olha só, vamos calcular aqui tangente menos 1 de x, né? Arco tangente mais arco cotangente de x linha, ou seja, vamos derivar. Derivada da soma é a soma das derivadas, né? Na tabelinha de vocês aí, olhem ali, quem que é a derivada da arco tangente de x? Aquela tabelinha que vocês tiveram na prova. Ninguém tem ela aí? Eu acho que está no... Não está junto com a Tá. derivada trigonométrica do inverso. Pode ser. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso aí. E quem que é isso aqui? Da arco cotangente Menos 1 sobre 1 menos x quadrado. mais x quadrado, né? Menos? Então aqui também é menos. Não, aí é mais. Cotangente. Cotangente 1. É arco cotangente. Não, mas é aqui, ó. Cotangente. Mais x ao quadrado. 1 mais x aqui. Ai, tem menos. Pega na tabelinha lá. Não, mas pior que nada. No horário aqui do livro tá 1 mais x, só se a tabela Não, estiver errada. pega lá a tabelinha para nós dar uma olhada ali. Não.
Da cotangente. Vê aí. Derivado do arco cotangente. Arco cotangente. Menos 1 sobre 1 mais x. Mais x quadrado, deve estar errado no livro ali, então, né? Certo? É até estranho, depois marca aí. Eles devem ter corrigido nas outras edições. Então, o que acontece? A derivada aqui, mais a derivada dessa, só que essa derivada é negativa, só que é a mesma coisa. Então, isso aqui deu zero. Quando a derivada de uma função dá zero, tá? Significa que isso aqui é uma constante. Logo, tangente, né, o arco tangente de x mais a arco cotangente de x é igual a uma constante. Existe C pertencente aos reais, tal que... Bom, e aí? Se ela é igual a uma constante, eu posso substituir qualquer valor de x aqui, certo? Para ela justamente me dar essa constante. Então, sei lá, tomando x igual a 1, tá. Mas na internet fala que é x ao quadrado. Isso, não, mas... É 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Mas é menos aqui, ó. Então, o que a gente vai ter aqui? Qual é o arco da cotangente que dá 1? É o 45. E qual é o arco cuja cotangente dá 1? Cotangente é cosseno sobre seno. Então também é π sobre 4. Π sobre 4 mais π sobre 4. Π sobre 2. Certo? Pensar no negócio aqui. Certo? Você poderia também colocar zero aqui, né? Arco tangente de zero, arco cotangente de zero, qualquer valor, mas cara, aqui já serve. Agora eu vou dar um pause para vocês copiarem aqui e aí eu vou passando os exercícios dessa sessão, tá? De estágio, no caso. Meu Deus. People, então vamos ver como a derivada afeta, né, o gráfico da função, né? Então, derivada afeta o gráfico. Então essa aqui é a última parte, né, da nossa disciplina. Agora que eu tô com as canetas tudo boa, ó, cheio das cores aí. Essa é a top lá de 6. Não, R$2 essa aqui. É mais top ainda. R$2, R$22,12. Então vamos responder. O que F' nos diz sobre F? Então essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Então olha só. Imagina que você tem
um gráfico desse formato. Agora a coisa é bem visual, eu queria que vocês prestassem atenção, depois é bem rapidinho para copiar também, não tem muita coisa escrita, é mais desenhado mesmo. Se a gente pega um ponto aqui, certo? E desenha aqui Isso aí é o F, né? o preto é o F, tá? Deixa eu apagar aqui e botar de novo. Então, se a gente pega um ponto aqui, desenha a tangente aqui, a gente vê que a tangente tem uma inclinação negativa, certo? Ela está para baixo. Lembra que, né? Tangente do ângulo vai lá para baixo. Bom, beleza. Se eu pego aqui, ó, ela ainda é negativa, certo? Se eu pegar aqui, ela é negativa. Em algum ponto aqui, ela vai ser 0. Isso aí é porque ela tá lá a negativa disso aí, ela estaria ali no segundo quadrante lá do círculo. Isso, exatamente, tá? Ela vai justamente ser um ângulo já que daí você pode interpretar ou aqui no segundo e no quarto que é a tangente negativa. Agora, quando a gente pega após aqui, ó, a gente já vê que a tangente ela passa a ser positiva. Então ela é negativa, zera, positiva, chega aqui em cima, assumindo uma função contínua, né? Zera de novo, e aqui ela passa a ser negativa de novo, ó. Certo? Agora, vamos tentar interpretar em termos de crescente e decrescente. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, quando a função está caindo, está decrescendo, né? O que acontece com a derivada? Ela é negativa. Aí ela zera a partir de um momento. E depois ela começa a subir, crescente. O que acontece com a derivada? Ela fica positiva. Então, isso que primariamente, ela vai dizer mais coisas, mas primariamente F' vai dizer sobre F. Onde a gente tem intervalos crescentes, onde a gente tem intervalos lá no decrescentes. E o Lucas me deu uma aula disso, porque eu não estava entendendo É porque nada. lá na seção 2.7, se eu não me engano, tem exercício que pede para tu desenhar o gráfico da derivada baseado no gráfico Então, basicamente o que a gente tem é isso. A primeira coisa é o teste crescente e decrescente. Vou colocar aqui. É ruim ficar com um monte de teste crescente e decrescente, se quiser escrever aqui, né? Crescente, decrescente, certo? Primeira parte dele, então se f' de x é maior que 0 em um intervalo, né? Se ela é maior do que 0, tá aqui, ó. Então, f é crescente. Sim? Consegue mostrar como é que ficaria o gráfico daquela ali? Qual o gráfico? Aquela ali, o derivado dessa aí, como é que ficaria? Ó, quando você tem assumindo que ele está vindo daqui, né? Então ela está vindo do bem negativo aqui, do menos infinito, certo? Aí ela chega, ela vai ficando negativa, mas menor, certo? Então ela vai subindo aqui até bater o 0. Então aqui, ó, ela bate o 0, né? Vamos chamar esse cara aqui de C. Aqui ela bate o 0. Então, sei lá, você tem uma coisa assim, vai pro 0. Depois ela fica positiva. Aí aqui ela num ponto D aqui, ó. Ela vem e no D ela vai pro 0 de novo. O ponto crítico ali da derivada ali em cima
É que tem um momento. Aí vai ser o maior, onde a derivada vai assumir o maior, né? Depende dessa inclinação Tem aqui. um ângulo máximo ali, que ele continua positivo, mas ele começa a cair já. É isso aí, tá? Isso aqui é assumindo que ela faz isso aqui, né? Então, ou seja, a derivada seria um menos negativa, ela vai botando aqui mais ou menos esse desenho. E aí depois ela volta a ser negativa, né? Volta a ser negativa. Então ela vai ser crescente e no B, se o f' de x for menor do que zero em um intervalo, então f é crescente desculpa, decrescente, né? Intervalo. Então esse aqui é o teste crescente e decrescente, basicamente é o que vai dizer para nós, é o primeiro. Agora é muito importante vocês entenderem bem que vai ser uma série de ferramentas para a gente desenhar o gráfico, que faz parte da última prova, certo? Então a última prova é o que a gente teve até agora, né? E basicamente o que a gente vai ter nesses passos que vão ter. Então cada ferramenta a gente vai usar até o final, certo? Então muito importante vocês usarem. Por exemplo, vamos usar aqui para resolver esse exemplo. Encontre os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x igual 3x na quarta menos 4x ao cubo 12x quadrado mais 5. Certo? Vou dar um pause aí para vocês tentarem trabalhar isso aqui, mas basicamente é isso aqui que vai dizer, né? Onde a derivada é positiva, a gente vai ter maior que zero, onde é negativa, menor que zero. Acho que vamos fazer, né? Porque isso aqui vai dar um trabalhinho. Só vou deixar vocês copiarem primeiro, depois a gente faz a resolução todo mundo junto. Galera, então, crescimento e decrescimento, a gente vai analisar o sinal da derivada, tá? Fazer o estudo do sinal. Isso tem bastante lá no ensino médio. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem que f' de x vai ser 12x ao cubo, certo? Menos 12x ao quadrado, menos 24x, certo? Bom, aí você pensa assim, mas é uma equação cúbica, né? Sendo uma equação cúbica, não tem como resolver. Bom, mas tem x em todos eles, então eu consigo colocar em evidência e reduz um grau, certo? Então f' de x, se eu colocar 12x em evidência, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2, né? Não, ó, 12x quadrado com 12x, só o x. É o 24 que fica, certo? Ó, 12x ao cubo, menos 12x quadrado, menos 24x. Certo? Então, essa aqui que eu vou fazer a análise de sinal, né? O 12 aqui não me interessa, mas eu tenho que ver quem são as raízes desse cara aqui, né? Para decompor, para ver como que eles se compõem aí. Então,
Analisando simplesmente a parte do x² menos x menos 2, né? O delta 1 mais 8, delta dá 9, então x mais ou menos 3 sobre 2, então vai dar 2 e menos 1, certo? Então a soma daria 1, produto menos 2, tudo certinho. Então o que a gente tem aqui, fazer o estudo do sinal dessa função, é menos 1 até o 2, com cavidade voltada para cima, certo? Então você tem esse cara aqui. E aí o que interessa para nós é que aqui é positivo e aqui é negativo, entre menos 1 e 2, certo? Bom, então a gente vai fazer uma tabelinha agora para nos auxiliar. Então a gente tem do menos 1 e 2, que é essa parte aqui, e esse cara aqui também influencia no sinal do gráfico, certo? Porque o x ele pode ser positivo ou negativo, tá? Ou seja, a parte do x, ele é mais tranquilo, né? A função x é isso aqui, ó. Ou seja, aqui no 0, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Então o que acontece? A gente tem então um intervalo antes do menos 1, do menos 1 até 0 e depois do 0 até 2, certo? Então nós vamos montar uma tabelinha aqui. Basicamente. Pode perguntar. Foi menos 2, que era 2. Depois só foi 2. Ah. Então vamos lá. Primeiro intervalo do menos infinito até o menos 1. Então vamos lá, a gente tem a função 12x. Deixa eu reescrever isso aqui. Então, ó, como a gente sabe que as raízes são menos 1 e 2, né? Isso aqui é x menos 1, x mais 1, perdão, x menos 2, tá? Ou seja, a nossa f', na verdade, é 12x vezes x mais 1 vezes x menos 2, tá? Acho que nem precisava fazer essa análise aqui do... Não, deixa eu fazer diferente isso aqui. Não vou... Depois vocês podem ter outra maneira de fazer no livro, tá? Eu vou fazer meio que direto aqui. Então vamos lá. Basicamente, eu vou colocar aqui então o menos 1, o 2, vou colocar aqui o 0, e agora eu vou colocar os sinais. Então para cá é positivo, para cá é positivo, para cá é negativo, para cá é negativo, para cá é positivo. Certo? Então o sinal da minha f', eu vou fazer justamente o jogo de sinais. Por quê? Porque esse cara aqui, quando multiplica esse, é jogo de sinal. Mais com mais, menos com mais, mais com menos, enfim. E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer é dividir isso aqui nas minhas regiões, né? E vamos lá. Mais com menos vai dar menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Então, essa análise de sinal, basicamente... Ou seja, sim, pode falar. Eu não entendi ali do começo no gráfico do X ali. Aqui? Ou aqui?
Você tem que determinar essa função. Essa aqui é a função y igual a x, né? Então, se você vai falar, x é 1, y é 1, se x é 2, y é 2, x é 3, y é 3, se x é 4,5, y é 4,5. Aqui tá nessa direção porque a concavidade tá para cima, né? E se fosse virado para baixo, seria virado para baixo. É que se você quiser fazer o gráfico da função, se o x é menos 1, quem que é o y? Menos 1. Se o x é menos 2, quem que é o y? Menos 2. Se o x é 0, o y é 0. Porque essa aqui é a função y igual a x. Essa aqui é x ao quadrado. Eu estou desenhando o gráfico dessa função aqui e dessa função aqui. Então, se isso aqui é 1, isso aqui também vai ser 1. Hã? 12x. Isso, 12x. Se quiser colocar 12x, é melhor. Mas o 12 não acrescenta nada. Porque eu não quero saber quão grande ela é. Eu quero saber simplesmente se ela é positiva ou negativa. Tá? Aí ali do lado do professor só comparou. Isso, aí se eu faço o gráfico dela aqui, ó, basicamente vai o que eu desenhei aqui. É porque eu não estou interessado em desenhar ele bonitinho. Tipo aqui, ó. Eu só quero saber onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Tá? Se fosse menos x, era para cá. E aí quando eu faço esse estudo do sinal, bom, beleza. Então eu já sei que aqui a minha derivada é negativa. Então aqui a minha função é decrescente, aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente. Certo? Então, f é crescente em menos 1 até 0, união com 2 mais infinito. E f é decrescente em menos infinito até menos 1, união com 0 até 2. Certo? Então, onde é negativa a derivada, ela é decrescente. Onde ela é positiva, ela é crescente. Tá? Tá fechado em 2, em cima e embaixo. Tanto faz, porque para ela ser crescente no intervalo, quaisquer dois números que você pegue aqui, se x1 menor que x2, tem que implicar que f de x1 é menor que f de x2. Certo? E isso aqui vale tanto aqui quanto aqui. A resposta tem que ser dessa maneira? Pode ser, é uma forma, mas se quiser colocar de outra forma... Mas se eu desenhar, também vai... Como assim desenhar, Manu? Desenhar o gráfico da derivada. Vale como resposta ou não? Não, você tem que dizer quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. Então você tem que dizer... tem que dizer onde ela cresce, intervalos onde ela cresce, intervalos onde ela decresce. Eu posso escrever assim, o intervalo do crescimento é alto. Pode ser. Em vez de escrever na linguagem matemática. Pode ser. Ô, professor, eu não sei se ali é crescente, ali o menos está fechado, né? E embaixo, quando ele é decrescente, ele está aberto. Não, aqui é fechado também. Você pode colocar fechado. E no infinito ele deixa aberto. Porque o infinito é aberto. Mas aqui voltando, né? Se você pega dois valores quaisquer nesse intervalo, Vai ser crescente. x1 menor que x2 implica que fx1 é menor do que fx2.
Ó, o livro, nota que quem está com o livro ali, eles, ó, por exemplo, logo f é decrescente em 0 até 2 aberto. É também verdade dizer que f é decrescente no intervalo fechado 0, 2. Então o próprio livro também coloca esse elemento, tá? Mas ele deixa aberto aqui, eu coloco fechado porque é um intervalo maior. Beleza aqui para os intervalos de crescimento e decrescimento? Deixa eu ver que horas são. Que horas são? 30 aí? Então acho que a gente faz um intervalo agora, porque daí, senão a gente vai ter que parar no meio dar um pause aí. Então, o teste da derivada primeira. Então, seja C um ponto crítico de F. Vocês lembram o que é um ponto crítico de F? Quando a derivada zera, quando não existe, e C tem que estar no domínio da F, tá? Essas três condições. Então, C tem que estar no domínio, ele zera a derivada ou a derivada não existe nesse ponto, tá? Então, se a derivada vamos ver como trocar de sinal de positivo para negativo em C, F tem... Presta atenção aqui comigo aqui. Deixa eu só desenhar para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, o cara é um ponto crítico, certo? E a derivada está vindo positiva. Se ela está vindo positiva, ela está assim ou ela está assim? Primeiro ou segundo? Primeira, certo? Então, a derivada está vindo assim. Para negativo ela está... Exatamente. Aí ela passou disso aqui para isso aqui. Então ele está fazendo isso aqui, certo? O C está aqui. Então o C é um ponto de... máximo. Igual ali, né? Naquele primeiro ali, ó. Isso, aqui, né? Agora, se ela está do negativo, trocando de negativo para positivo, o que ela tem aqui? Um mínimo. Se... A pior que eu não sei do exercício tinha aquela questão lá de fazer um lado do módulo. Eu pensei, o Enem tem derivado disso aqui, porque daí eu fiquei pensando, tipo, tinha que ser derivado, não é? E daí, quando eu fui ler lá, que tinha a opção de não existir, também vai. Exatamente. Eu vou ter que dar muito bom. Então, se ela trocar de negativo para positivo, F tem um mínimo local, né? Não dá para garantir que é absoluto, mas... Global ou absoluto? Conjecturas que é global. E se F não trocar de sinal, se F', né? Não trocar de sinal em C, então não temos
um máximo, um mínimo local em C. Então, se não trocar de sinal, você não tem nem um máximo, nem um mínimo, certo? Deixa eu dar um pause aí para apagar o quadro. Ai, não acredito que eu não gravei nada. Professor, mas agora ele não está gravando? Hã? Agora tá gravando, agora eu vou deixar gravando também. Ah, gente, Como é que tá a potência? agora tá gravando aí, né? A função do primeiro grau, mas não tem. Bom, aqui, galera, o que a gente vai precisar fazer, de novo, o sinal da derivada. Então, eu vou pegar a g' de x, que é igual a 1 mais 2 cosseno de x, certo? Então, eu preciso identificar os pontos críticos, né, e onde essa função é positiva e negativa. Então, vamos lá. Ela existe em todo ponto, certo? Então, não tem o que fazer ali, né, no caso de existência, mas g' de x é igual a zero, a gente vai ter 1 mais 2 cosseno de x igual a zero, onde cosseno de x é igual a menos meio, tá? Portanto, a gente tem dois candidatos, o 2π sobre 3 ou o 4π sobre 3, certo? Esses são os dois pontos críticos. Bom, e aí o estudo do sinal. Então, 1 mais 2 cosseno de x maior que zero, certo? Então, isso aqui vai dar cosseno de x maior do que menos meio. Então, lembra, como que eu resolvo isso aqui? Bom, você tem o gráfico aqui, né? O cosseno está aqui. Cosseno menos meio é nesses caras aqui, né? No 120. Então, você tem aqui, ó. Opa. Bem na meiuca aqui, ó. É no 2π sobre 3. 4π sobre 3. E aqui você tem menos meio, certo? Então, se eu vou para cá, eu tenho valores o quê? Negativos. Certo? O eixo X ali, o eixo cosseno. E se eu vou para cá, eu tenho valores positivos. Certo? Então, vamos lá. Fazendo o estudo do sinal aqui, eu tenho o g', né? Do 0 2π sobre 3. ao 2π sobre 3 é positivo. Do 2π sobre 3 ao 4π sobre 3, negativo, perfeito. E depois até o 2π, positivo de novo. Certo? Ele pediu o quê? Só máximos e mínimos locais, né? Então vamos lá. Ponto crítico aqui, de positivo para negativo. Positivo para negativo é máximo. Então, máximo local em 2π sobre 3. E quem que é o g do 2π sobre 3? Vamos calcular já, né? G do 2π sobre 3 é 2π sobre 3 mais 2 seno de 2π sobre 3. Isso aqui é praticamente 2, né? Quem que é o seno de 120, gente? É a raiz de 3 sobre... Então, isso aqui vai dar
Pera. É de 3 sobre. Certo? O seno de 120, não, seno lá em cima, né? Tá ali o primeiro cara. Agora, de negativo para positivo, certo? Tem um mínimo local. Em 4π sobre 3. Então, f do 4π sobre 3 é igual a 4π sobre 3 mais 2 vezes seno de 4π sobre 3. Agora sim o seno é negativo, certo? Então, 4π sobre 3, só que aí isso aqui dá raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, né? Então isso aqui vai ficar menos raiz de 3. Todos vai ter na real. Do G ou do outro tem que botar o valor, porque tem uns que tem raiz também, só que tem que botar um valor. Aí tá redondo, né? Aí o outro é o coletivo. É aproximado de novo. Ficou claro aqui, gente? Então, essa aqui na equação trigonométrica, né? Então, a gente vai usar ali nos exercícios também. Agora a gente vai ver o que que a segunda derivada fala sobre a função. Bom, quando vocês estavam no ensino médio ou que estavam aqui aprendendo função de segundo grau, vocês viram que a parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, dependendo da situação, né? E aí, intuitivamente, a gente sabe o que é concavidade, né? Porque a gente vê a imagem e diz, ah, beleza, isso aqui é concavidade para cima, concavidade para baixo. Mais figuras um pouco mais complexas, né? Se você desenha coisas assim, como é que a gente vai saber o que é côncava para cima ou côncava para baixo? Então, voltando, né? Vamos pegar a parábola de exemplo. Então, você tem isso aqui, certo? Isso aqui a gente dizia que era côncava para cima, certo? Côncava para cima, e isso aqui a gente dizia que era côncava para baixo. Bom, agora a gente vai então determinar uma condição para definir o que é côncavo. Se tu bota 2 pontos e traça uma linha, se ela não passa por fora do que Aí é convexo, é côncavo ou convexo. Então, se você pega uma figura geométrica, né, plana, e você liga quaisquer 2 pontos da figura e o segmento que liga esses 2 pontos está inteiramente dentro da figura, então você tem uma estrutura convexa, né? Agora, quando você pega e liga 2 pontos e você tem coisas fora, aí você tem... mas na segunda figura ali, côncava para baixo, se tu botar um ponto ali do lado de fora, ali do lado ele...
Ele vai atravessar, né? Se tu botar ali um do lado esquerdo e um do lado direito. Aqui. Um aí e um aí. É. Do lado direito, do lado de fora. Como pelo lado de fora? Não, é tipo, depois da linha, no caso. Aqui? Isso pra direita daí. Aqui. É, bota um ponto aí e daí um lá do lado esquerdo. Aqui. Isso, agora se tu traçar uma linha entre eles, ele atravessa. Mas o convexo que eu estava falando é isso aqui e isso aqui, por exemplo. Ó. Se você pega 2 pontos aqui, você liga, está inteiramente dentro. Então esse cara aqui é convexo. Agora, se você pega um ponto aqui e um ponto aqui, ó, isso aqui é côncavo. Não, mas daí faz sentido porque daí o lado de côncavo para baixo e a parte para cima é convexa. Nessa figura aí. E daí nesse lado convexo, tu bota aqueles 2 pontos, por exemplo, e eles atravessam ali. Ok, pode ser. Agora, aqui, essa noção de côncava para cima ou côncava para baixo, o que a gente vai fazer é o seguinte: se a gente pega as retas tangentes aqui, vocês concordam que a curva ela está sempre por cima dessas retas tangentes? Então, se a curva estiver por cima das retas tangentes, a gente vai dizer que a gente tem uma curva côncava para cima. Por outro lado, se você vai passar as retas tangentes e você percebe, aqui não pegou muito, mas enfim, que a curva está toda para baixo das retas tangentes, então a gente diz que a curva é côncava para baixo, certo? Então vamos definir isso. Horário. Pois é, por que botaram o horário se não botaram o teorema lá? O teorema. O horário, não é? O horário. Tem história, viu? O horário, tem que saber a história do horário. Traz o rolo para mais gente pra cá. Eu tava só. Você entregou de álgebra, né? Foi legal. Ele entregou bem rápido. Então, não vai embora. Então, vai embora. Ah, meu Deus, o Léo tô fora. Eu tava nem tranquilo, foi que eu falou. Tô fora desse Acho que tem uma hora que eu caí na prova. Tem o quê? Por vocês terminarem isso, caiu na prova. O professor foi corrigir. Por que essa prova tá meio velha, cara? Eu chego uma hora que eu consegui, vamos fazer aqui. Aí daqui a pouco eu percebi. Nossa, mas aquele dia eu tava mal. O problema é que tu não pode olhar pra baixo, né? A prova tem que olhar pra baixo. O Léo fazendo a prova sem olhar. Certo? Então, é basicamente para a gente definir, mas eu acho que a ideia fica clara, assim, visualmente a gente consegue ver bem quando é côncavo para baixo ou côncavo para cima, certo? Então deixa eu pegar um gráfico aqui para ilustrar isso. Agora eu quero ver eu desenhar isso aqui.
Não passa uma cadeira para mim. Agora em relação a ele, tem muito feio. Eu quero porque eu não fiz aí. Cuidado, porque se ela não der, eu não tive agora, eu posso pegar e fazer isso. Vamos lá. Mas é que tu enviou, você falou que ela não te volta porque não tinha nada, né? Tinha só a capa. Não, é que ela disse assim, no domingo, se for ver sua capa, domingo sua capa, eu vi sua capa. Tá, então você enviou, mas tu não escreveu nada pra ela. Eu escrevi a cara do não, mas tu enviou pra ela. Mas tu enviou pra ela depois alguma coisa pra ela corrigir? É que eu compartilhei com ela no lugar, só que ela escrevi mais. Sabe quando eu fico assim, ó, comigo mesmo, assim, ó, se ela botou uma data, eu faço de tudo, assim, ó, faço das tribos, por exemplo, pra entregar na data. Aí, daí eu digo, vocês entregaram só a capa. Aí, se um dia eu penso assim, vou só entregar só a capa, porque eu só vi a capa, ela não aceita. Mas tu entregou bastante? Entreguei tudo. Tudo, praticamente. Até essa apresentação. Tudo, referência, tudo. Nossa, Parabéns. eu fiz o que? Eu botei o relato da escola, fiz toda a introdução, caracterização. O que eu não fiz foi só que eu não fiz foi a apresentação dos livros. E claro, a parte de apêndice. Vamos lá, gente. Então, só classificando aqui, mas eu acho que dá para mais ou menos perceber, né? Então, aqui, ó, pode fazer analogia com as parábolas, né? Então, nesse pedaço aqui, certo? Ele é côncavo para baixo. Aqui, ó, até aqui, ele vai ser côncavo para cima, certo? Daqui, ó, vocês estão vendo que ele é um pedacinho do côncavo para baixo. Aqui. Por que ele ia para baixo, senhor? Aqui? Se tu passar as tangentes aqui, ó, ele fica para assim, né? Mas daí a gente considera o ponto lá de cima da direita. Aqui, né? Aí, tá. Isso. Não considera da esquerda. Aqui, né? Ó, tá. Passando as tangentes. Aqui, ó, côncavo para cima. Aqui continua côncavo para cima. Concorda? Tá, porque a gente considera o ponto da direita. Isso, é assim, ó. Sempre lendo da esquerda para a direita. E aqui, ó, para baixo. Lembra a parábola aqui, ó. Se fosse fazer uma parábola aqui. Assim para cima, assim para baixo. Né, ó, tá vendo que ela tá assim? Se passar uma tangente, ela vem para cá, ó. Agora, se passar uma tangente aqui, ela vai para lá, ó. Certo? Tá, peraí. É da esquerda, da direita para a esquerda. Isso, da esquerda para a direita. Mas tanto faz. O que você tem que ver é se ela é assim ou se ela é assim. Mas é que ela já tá descendo. Mas ela é assim, ó. Tá. Ó, côncava para cima, côncava para baixo. Pois é, mas Você consegue ver que isso aqui fica côncava para baixo? Se eu fosse continuar ela aqui, ó. Essa aqui não, ela fica côncava para cima. Tá, entendi. Ó, côncava para cima. Ó, aqui já é côncava para baixo. Côncava para cima, côncava para baixo. Tá. É confuso isso.
Certo? Só comparando com parábolas aí, você consegue ver a figurinha, tá, gente? Bom. Então agora a gente vai para o teste da concavidade. Basicamente, se vocês perceberem aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, onde ela é côncava para cima. A derivada, ela está negativa, e aí ela vai, fica zero, vai aumentando, certo? O que a derivada mede? A derivada mede se a função é crescente ou decrescente. A segunda derivada, ela vai medir o quê? Ela vai medir se a f' está crescendo ou está decrescendo. Se a f duas linhas for maior do que zero, for positiva, significa que a f' está crescendo. Se f duas linhas for negativa, significa que a f' está decrescendo. Bom, agora eu pergunto para vocês. A concavidade para cima, a minha derivada está crescendo ou ela está decrescendo? Ela começa negativa, zera, vira positiva, certo? Então ela está crescendo. Então, portanto, se ela está crescendo, quando f duas linhas é maior que zero, eu tenho concavidade para cima, certo? Então, se f duas linhas de x é maior do que zero em I, então f, o gráfico de f, né? Analogamente, agora, se a segunda derivada for negativa, significa que a f' está decrescendo, realmente, né? Aqui ela está bem para cima, começa a diminuir, vira zero, começa a ficar negativa. Então a derivada está decrescendo. Portanto, o gráfico de f é côncavo para baixo em I. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Tem bastante análise de sinal aqui, eu acho que vocês já perceberam, né? Então, agora a definição, esse é um ponto importante. Dizemos que um ponto P da curva y igual a f de x é um ponto de inflexão se f for contínua em P
em mudar de côncavo para cima para côncavo para baixo ou vice-versa em P. Então, a gente vai dizer o que é um ponto de inflexão. Se a gente tiver a mudança de concavidade, côncavo para cima ou côncavo para baixo, certo? E aí, olha as coisas, como as coisas vão se encaixando aqui, ó. Primeiro eu quero que vocês tentem imaginar, para ver se vocês vão conseguir desenhar essa função aqui com essas características. Olha só. Esboce um possível gráfico de f com as seguintes características: f' de x é maior que zero, em menos infinito até 1, e f' de x é menor que zero, em 1 até infinito. Outra parte das características. A derivada segunda é maior que zero em menos infinito até menos 2 e 2 até mais infinito, e f duas linhas de x é menor que zero em menos 2 até 2. E essa parte aqui também é importante. O limite quando x tende a menos infinito de f de x é menos 2. E o limite quando x tende a infinito do f de x é zero. Tá? Agora eu vou dar um pause, depois vocês me lembram de gravar. Então, pode perguntar. Não, agora é que eu mostrar aí para ver se... Ó. São infinitos, tá? Então, enfim, sendo qualquer coisa estabelecida, primeira coisa, né? Vou desenhar aqui a assíntota horizontal no menos 2, certo? Então, sei lá, você tem menos 1 aqui, menos 2. Então, você tem uma assíntota horizontal quando o x está indo para menos infinito. Então, certo? E a outra é indo para o zero. Segundo ponto agora, a gente tem o menos 2. Então, vamos lá, aqui no x. E a gente tem o 1 ali, né? 1 e 2. Então, o que acontece? A função, ela vai do menos infinito até 1 crescendo, certo? Vamos sei lá, pode assim, pode assim, pode assim, tanto faz. Ela vem daqui, ó. Porque o limite, quando x vai infinito, ele está indo para o menos 2. Está vindo por aqui. Bom, beleza. Só que aí tem um detalhe importante, né? Depois do 1, ela começa a decrescer. E além disso, ela tem concavidade para cima do menos, até no menos 2, certo? Então aqui, sei lá, pode ser aqui, tanto faz, ou aqui, não sei, pode até ser para cima aqui. Mas o que acontece no menos 2? Então, ó, de menos infinito a menos 2, ela é côncava para
cima, certo? Côncava para cima é assim, lembra da parábola. Então ela faz isso aqui, ó. Aí depois do menos 2 e 2, ela é côncava para baixo. Então, sei lá, ela faz isso aqui, ó. E depois menos 2 até o 2, ela é côncava para baixo. E depois do 2, ela volta a ser côncava para cima. Então vamos pegar um ponto aqui no 2, um ponto aqui no menos 2, né? Um ponto no 2 onde troca a concavidade. E o 1, bota um ponto aqui mais para cima, que é o ponto onde ela troca. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Onde ela troca de crescente para decrescente. Então, ó, côncava para cima, côncava para baixo. Opa, desculpa, aqui desenhei. Côncava para baixo, mas ainda crescente, né? Aí côncava para baixo ainda, aí ela começa a ser côncava para cima novamente e vai embora para o zero. Tá? Então é mais ou menos isso aqui. Eu botei gravar? Acho que sim, né? Basicamente ele tem que estar côncava para cima aqui, côncava para baixo até aqui. Essa divisão ali do côncava para baixo para côncava para cima. Aqui ela tem que crescer e aqui ela tem que decrescer. Tá? E para cá menos 2, para cá no zero. A divisão ali do côncava para baixo, côncava para cima, ali no 2, ali, porque onde que dá para definir que ela fica côncava para baixo? Ela teria que ter a derivada, né? Aqui, ó, quando ela passa aqui, ela teria que estar dividindo para cá. E daqui para cá já o gráfico. Fazendo mais ou menos certo, professor. Professor, aí a última curvinha de alta se manteu rente ao eixo. Como que eles sabem que essa curvinha não ultrapassou o eixo? Tá no limite, né? É caso limite ali igual a Não, ela pode ultrapassar. Se você quiser ultrapassar, ela só tem que ir para o zero. Então, se você quiser... não, mas tem um problema. Ela não pode ultrapassar porque ela é decrescente. Ela teria que subir, tá? Corrijo aqui. Então, se ela cruzasse aqui... se você não tivesse informação aqui, ó, essa aqui, ela poderia cruzar, mas ela tem que decrescer em todo esse domínio. Ela poderia cruzar. Se não tivesse essa parte aqui. Mas o limite não é. Não, porque ela pode fazer isso aqui e depois vir aqui no limite aqui para zero, por baixo. Tá? Mas aqui, aí assim, a gente tem uma condição que ela é decrescente. Então, se ela cruzar, ela não consegue mais subir, porque ela é decrescente. Então, isso aqui impede que ela volte. Mas se não tivesse isso aqui, aí ela podia, né, descer e subir um pouquinho aqui de novo. Mas, de novo, aí ia ter mudança de concavidade, ia ter outros elementos ali. Então vamos lá, galera. Teste da derivada segunda. Então suponha que a segunda derivada é contínua numa proximidade de C. Se o C aqui, né, a derivada primeira for zero, ou seja, se ele é um ponto crítico da nossa função, e aí você tem que a segunda derivada nele é maior do que zero, certo? Então f vai ter um mínimo local, certo? Porque na proximidade dele significa que a primeira derivada está aumentando. Então você está na parte de baixo. Ao contrário, então, se você tiver, que ele é um ponto crítico, mas a segunda derivada for menor que zero nessa proximidade aí, o que vai acontecer é que você está numa situação, né, vamos dizer, subindo, depois você zera, depois você começa a descer. Então você está no máximo local. E agora o que a gente vai fazer é examinar essa curva aqui em relação à concavidade, pontos de inflexão, mínimos e máximos locais. O que eu sugiro? Vocês viram que a gente precisa da primeira derivada e da segunda. Então a gente começa fazendo isso, né? Então, f' de x vai ser 4x ao cubo
menos 12x ao quadrado, certo? E f, duas linhas de x, agora a gente derivar isso aqui, 12x ao quadrado menos 24x. Tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer o estudo do sinal das duas, certo? Então, estudo do sinal de f'. Então, basicamente a gente tem 4x ao quadrado aqui, e aí você fica com x menos 3. Certo? Bom, aí você vai fazer o estudo do seu gráfico aí, que é o seguinte. Aqui você tem a função x ao quadrado. Ela é só zero aqui no zero, e depois ela é tudo positivo. Agora você tem a função x menos 3. O zero está no 3. Aí aqui tem que treinar um pouco a funçãozinha aqui do primeiro grau, mas é uma reta passando pelos 3, aqui é positiva, aqui é negativa, tá? Para quem não lembra do estudo do sinal, eu recomendo dar uma olhadinha, principalmente no estudo do sinal da função do primeiro e do segundo grau, tá? Então isso aqui é a função x menos 3. Como eu estou multiplicando ela, vai ter regra de sinal. Então aqui a minha derivada, f', vamos lá, eu vou ter esse aqui. Então, 0 até o 3, mais com menos, vai dar menos, mais com menos, dá menos, e mais com mais, dá mais. Hã? Isso aí. Vamos fazer aqui agora o estudo do sinal de f duas linhas, certo? Lembrando que aqui a gente já achou as duas raízes também, né? 0 e 3, né? Então, e aqui f duas linhas 12x em evidência, exatamente, então fica x menos 2, certo? Então, novamente você faz aqui a 12x ou x, tanto faz, é a mesma coisa, tá, gente? Ó, o que acontece? É no zero. Então você tem aqui no zero. Para cá é positivo. Para cá é negativo. Você tem a x menos 2. Raiz é 2. Gente, se o x for negativo aqui, ó, só para vocês lembrarem rapidinho, tá? Quando o x é positivo, a reta é assim, certo? Se o x for negativo, a reta é assim e se inverte, tá? Só... segundo grau é côncava para cima ou côncava para baixo. Isso. Você levando isso na elaboração da matéria, também estava um professor Gilberto. Agora, f duas linhas. Zero, 2. Menos com menos aqui a gente vai ter mais. Mais com menos a gente vai ter menos. E mais com mais a gente vai ter mais. Certo? Então vamos lá. Em relação à concavidade. Vamos pegar ali a concavidade. Concavidade. Quando a gente tem lá a parte das concavidades, o que ele fala ali, gente? Concavidade, se a segunda derivada for maior que zero, é côncava para cima.
Exatamente. E se for menor que zero, côncava para baixo. Então, Essa função, quando é maior que 2 ou menor que 0, é côncava para isso aí. Então, menos infinito até zero ou 2 até mais infinito, certo? E ela é côncava para baixo do 0 até o 2. Perfeito? Agora, pontos de inflexão. Inflexão. Onde que ela troca aí, gente, as concavidades? 0 e no 2. Exatamente. Flexão é quando troca X igual a 0 e x igual a 2. Os dois pontos de inflexão, né? Na verdade, o ponto seria a coordenada x e y, mas enfim. Bom, dá pra gente fazer isso, né? Vamos lá, os pontos de inflexão vai ser... Professor, Sim? na concavidade para cima é aquele intervalo ou é a união? Pode ser união, não tem problema, tá? Inflexão, então, vai ser no ponto 0, vai dar 0. 0. E no ponto 2, que vai dar 16. Menos 32, né? É isso, né? 4 vezes 8, 32. 16 menos 32, então... Não, menos 16, tá certo. Menos 16, isso aí. Menos 16. Ali, ele não pediu, mas crescimento e decrescimento, né? Então, vamos lá. Monotonicidade. Ela é crescente pela primeira derivada. Pode ser fechado, aberto, enfim. 3 até infinito. E ela é decrescente do menos infinito até o... Como é que é o nome da coisa? Monotonicidade. Tá? E agora, máximos e mínimos locais. A gente vai usar aqui ó, o teste da derivada segunda. Tá? Onde que a F duas linhas... onde que F' é 0? Quando troca o sinal. Agora, máximos e mínimos. Vamos lá. É onde vai dar o 0 ali, né? Agora sim, o que que acontece? A gente tem F' de C é igual a 0, em C igual a 0 ou C igual a 3, certo? F duas linhas de 0. Quem que é F duas linhas de 0, gente? É 0, certo? Bom, aí o teste da segunda derivada é inconclusivo. Agora, F duas linhas de 3. F duas linhas de 3, 12 vezes 9 vai dar 90, 108. 108 menos 72 dá 36. Certo? Que é maior que 0. Se é maior que 0, portanto, ele vai ser mínimo local. Certo? Bom, e as raízes aqui são, né? Basicamente, você coloca x ao cubo aqui em evidência, fica x menos 4, então é 0 e 4. Tranquilo? Então, acho que a gente já tem as informações aqui para a gente desenhar a nossa função. Só que ele tem o 2 e menos 16, né? Então, ele é... Olha que o máximo e mínimo é esse ali, né? Não é nada. Hã? O máximo e mínimo é duas linhas de C, né? De C. É F' de C, tá?
E, ó, f' de c é 0. E aí a gente calcula a segunda derivada. Então, vamos lá. Então a gente tem o 0 e o 4, que são as raízes. 1, 2, 3, 4. Menos 16. 3, 2, 15, 16. Menos 16. É isso mesmo? 2 menos 16? É. Bom, o problema é que a gente vai ter um mínimo local mais baixo ainda. Então, eu vou ter que reescalonar esse gráfico aqui, tá? Porque o que acontece? O f de 3, que é o nosso mínimo local, ele vai dar 81 menos 4 vezes 27. 4 vezes 27 dá 108. Então, 81 menos 108 dá menos 27. Então, deixa eu reescalonar isso aqui, porque vai ficar uma... Dois, três, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, sei lá, vamos botar o menos 16 aqui. Menos 27 aqui. Certo? Então, ele vai ter ponto de inflexão no 2 com menos 16. Vamos colocar o ponto aqui. Aqui no 3, menos 27, ele vai ter um ponto de mínimo. E aí depois o 4 é raiz, tá? Se o 4 é raiz, ele vai ter que voltar ali, ó. E aí o que acontece? Ela é decrescente do menos infinito até o 3. Certo? Então ela está vindo aí um calhambal. Vamos ver as concavidades. Para cima do menos infinito até o 0. Então ela faz isso aqui. Até o 0 ela faz isso aqui. Agora, para baixo do 0 até o 2. Para baixo do 0 até o 2. Agora volta a ser para cima do 2 ao infinito para cima. E ela é decrescente até o 3, tá? Então ela faz isso aqui, porque daí depois do 2 a concavidade é para cima. Então, essa aí é a naba dela. Lucas, amanhã tu me pede a lista? Elevado ao mundo vai dar 3. Aí é 2,7 elevado ao pi quadrado. Pronto, bota 2,7 elevado ao 14. Sabe que não vai ser 2, porque se for 2 vai passar. Se for 1 vai dar 2. Sabe? Então, é isso, tá, people? Bota 1, tipo assim.